Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estou tão feliz de poder compartilhar hoje Doutrina e Convênios 42. Tem sido uma satisfação imensa me achegar ao Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, para receber inspiração sobre o que devo falar. Tenho me esforçado para escolher a boa parte e que juntos, vocês e eu, possamos ser edificados pelo Espírito Santo. Doutrina e Convênios 42, ela foi recebida dos versículos 1 até o 72, no dia 9 de fevereiro de 1831, quando 12 homens se reuniram em oração pedindo revelação. 2 semanas depois, os versículos de 74 até o 93, no dia 23 de fevereiro de 1831, foram recebidos quando 7 irmãos estavam reunidos em oração. Vamos começar então? Nos versículos 1 e 3, a introdução deste capítulo, no versículo 3 o Senhor fala assim. Vamos começar no 2. Vamos começar no 2. Outra vez vos digo, escutai e dai ouvidos e obedecei à lei que vos darei. Pois em verdade vos digo, como vos reunistes de acordo com o mandamento que vos dei, e estáis de acordo no tocante a isto, e invocaste o Pai em meu nome, assim recebereis. Lembra que quando eles estavam lá em Fayette, Nova York, o Senhor deu uma orientação que eles deveriam ir para Ohio e lá o Senhor daria a lei. Ao chegarem em Ohio, nós vimos isso no capítulo 41, o Senhor disse que quando estivessem reunidos, unânimes reunidos, buscando ao Senhor, Ele daria a lei. Então o Senhor estabeleceu mais uma condição, né? Estar unidos e buscando ao Senhor. E aqui nós tínhamos essas condições todas atendidas. O profeta José Smith e 12 elders se reuniram em 9 de fevereiro de 1831 e oraram juntos, suplicando para que o Senhor manifestasse sua lei. Aqueles irmãos perguntaram ao Senhor a respeito de 5 assuntos especiais. 1. Se as várias comunidades de santos deveriam reunir-se em um único lugar e permanecer separados por enquanto. Ou permanecer separados por enquanto. 2. Qual era a lei do Senhor para governar e regular a igreja? 3. Como deveriam cuidar das famílias dos que eram chamados para servir como missionários? 4. Como os santos que viviam sob o princípio da consagração deveriam lidar com os não-membros. E 5. Que preparativos deveriam ser feitos para cuidar dos santos que chegavam do leste. Em resposta, o profeta recebeu a revelação que se encontra hoje em Doutrina e Convênios 42, versículos de 1 a 72, que é o conjunto de respostas dadas pelo Senhor àqueles irmãos às 3 primeiras perguntas. As respostas reveladas para as perguntas restantes não foram publicadas como parte do livro de Doutrina e Convênios. Quando eu estava vendo assim, todo esse contexto histórico, eu fiquei pensando em nossas orações. Eu fiquei pensando naquele pai ou naquela mãe que talvez tenham alguma dificuldade com um filho, vamos dar esse exemplo. E daí ele se ajoelha junto com a mãe em oração ou sozinho e começa a agradecer pelo dia de sol tão lindo, pelas nuvens brancas que passavam pelo céu, pelas árvores verdejantes que se movimentavam com
o vento que soprava suavemente, o cantar dos passarinhos que encheu a vida de alegria. E começa a agradecer as muitas bênçãos que tem. E termina em nome de Jesus Cristo. Eu fico pensando no exemplo dos irmãos, ou melhor, que estavam reunidos junto com Joseph, buscando. Eles sabiam o que perguntar para o Senhor. Quais eram as dúvidas que eles tinham. Então eu fico pensando novamente nas nossas orações pessoais. E agora vou usar o mesmo exemplo do pai ou a mãe que está orando, que diz, olha, meu filho tem tantos anos, o desenvolvimento dele foi assim até aqui, ele tem encontrado dificuldades nisso. Pensei muito que talvez isso ou aquilo pudesse ajudar. E depois de muito pensar, acho que o melhor caminho era esse para ajudar meu filho. E começa a colocar e falar sobre o que está acontecendo. Fala os sentimentos que estão no seu coração, as expectativas, as ansiedades, as angústias, as alegrias, referente àquele assunto. E pede auxílio do Senhor. Esta oração é muito mais provável que será recebida uma resposta do que uma oração genérica, que não fala nada do assunto. Percebe como é? Então, quando nós orarmos, temos que falar com o Senhor realmente. Porque Ele vive e Ele quer que você fale dos seus desafios e o que você pensou, como tentou resolver, quais as posições que você assume e tudo mais. E assim o Senhor vai te dando orientação. Então, esse exemplo do profeta orando, ele foi maravilhoso e nos dá caminho, meios para nós podermos resolver nossos próprios problemas. E então, continuando do versículo 4 em diante, até o 10, ali o 9, ele vai falando do que deveria acontecer. E uma das primeiras coisas, a primeira na verdade, o Senhor fala no 6, ireis no poder de meu evangelho, desculpe, onde não errei aqui já. Ireis no poder de meu espírito, pregando o meu evangelho de 2 em 2 em meu nome, elevando vossas vozes como com o som de uma trombeta, declarando minha palavra como anjos de Deus. Daí fala para ir batizando e tudo mais, e continua ali as instruções. Então a lei do Senhor que estava sendo dada naquele momento era de que eles deveriam sair de 2 em 2 pregando o evangelho. Eu fico pensando, irmãos, que talvez nós ouvindo isso, então dizendo, olha, então agora o Senhor quer que nós nos juntemos e saímos a pregar de 2 em 2 em todos os lugares, como os missionários que temos hoje. Daí o Senhor deixou um pouco mais claro, ele falou assim, no versículo 11, e também vos digo que a ninguém será permitido sair a pregar meu evangelho ou estabelecer minha igreja, a não ser que tenha sido ordenado por alguém que tenha autoridade e que a igreja saiba que tem autoridade e foi apropriadamente ordenado pelos dirigentes da igreja. Então, irmãos, hoje não é para nós assumirmos certas posições na igreja como se nós fôssemos a igreja, mas devemos agir sendo chamados. Devemos agir sendo chamados por quem tem autoridade. Imagine nossas congregações. Um visitante chega e diz assim, olha, eu cheguei aqui hoje porque o presidente Nelson me enviou e nós vamos mudar a igreja hoje. Eu já vi isso acontecendo no passado, há umas boas 4 décadas atrás, num ramo da igreja bem simples. Mas, irmãos, não é assim. Hoje a igreja está estabelecida com presidências de estaca, com bispados, com missões, em áreas geográficas em torno do mundo. Nós temos, exemplo do Brasil, 70 diárias, em todo o mundo, mas no exemplo do Brasil, no Brasil forma um quórum de 70 de autoridades diárias. E todos sabemos quem são.
Depois tem as autoridades gerais, que podem ir em todo o mundo, em qualquer lugar, ensinar. Mas, quando elas assim o fazem, o presidente da estaca recebe uma carta com antecedência, providenciando todos os preparativos para as conferências de estaca e outras reuniões. Somos com antecedência informados que aquela determinada autoridade geral estará visitando a nossa unidade. Temos o Quórum dos 12, que presidem sobre todos nós e dirigem a obra do reino, junto com a primeira presidência, e o profeta de Deus, que dá orientação para todos nós. Então está bem claro, bem estabelecido, para que ninguém usurpe o poder. Quando eu estava lendo aqui, eu fiquei pensando, irmão André, qual que é o seu papel aí dando esta aula? Você foi chamado por Deus, por quem tem autoridade, foi imposto as mãos? Claro que não. Aqui sou apenas um membro da igreja, expressando seus sentimentos e compartilhando o evangelho, como você faz com o seu vizinho, com os seus amigos, com as pessoas que você vai conhecendo. Não sou aqui um representante oficial da igreja, percebe? Nem eu, nem ninguém que faz vídeos por YouTube ou que faz postagens no Facebook e outras mídias sociais. Todas essas pessoas, inclusive eu, não somos representantes oficiais da igreja. Isso tem que ficar bem claro. A igreja tem a sua linha de autoridade. Primeira presidência, Quórum dos 12, os 70, o presidente da estaca, o bispo. E essa linha de autoridade é protegida por todos nós, membros da igreja e portadores do sacerdócio. É a linha de autoridade ou a linha pela qual a revelação chega até nós, como igreja e povo e reino de Deus. Por isso que quando nós oramos pelo nosso bispo, presidente de estaca, pelas autoridades gerais e assim vai, pelo profeta de Deus. Muito bem. Continuando, no versículo 14, fala assim: e o Espírito ser-vos-á dado pela oração de fé, e se não receberdes o Espírito, não ensinareis. Que linda essa escritura, né? Na verdade, quem ensina, quem converte é o Espírito Santo. Qual é o nosso papel como membros que proclamamos o Evangelho? Todos nós, eu e vocês, somos professores do Evangelho e ensinamos aos outros aquilo que recebemos. Na verdade, o nosso papel é explicar com clareza, com simplicidade, explicar com lógica, de tal maneira que a pessoa possa entender e preparar essa pessoa para que o Espírito Santo faça a conversão, para que o Espírito Santo conduza até Jesus Cristo. Fico lembrando dos meus próprios filhos, nas experiências sagradas que eles tiveram na infância e juventude. Quando eu tinha meus filhos, hoje o meu bebê já está com 30 anos, né, e o meu mais velho com 40, tenho 3 filhos casados, 2 solteiros, mas quando eles eram crianças, jovens, adolescentes, chegou um momento na vida deles em que eles falaram: eu sei por mim mesmo. Lembro-me de uma aula do seminário que um professor voluntário muito especial ensinou sobre o profeta Joseph Smith. Lembro dos filhos chegando em casa e compartilhando comigo: agora eu sei por mim mesmo que Joseph é um profeta de Deus. E falaram que não sabiam mais porque eu sabia. Isso é maravilhoso. Irmãos, o Espírito Santo é que nos toca e nos converte e nos conduz até Cristo. Como recebemos o Espírito Santo? Todo membro da igreja, aqueles com 8 anos ou mais, que se batizaram e receberam o batismo de água, depois eles receberam o batismo de fogo, que por imposição das mãos recebe o Espírito Santo.
O Espírito Santo, como um companheiro constante, testifica de todas as coisas e nos conduz até Cristo. E nós recebemos um testemunho de que Jesus Cristo vive, que Ele é o Redentor, o Salvador, de que Ele dirige seu reino na terra com profetas e apóstolos, que o livro de Mórmon e as Escrituras são verdadeiras e recebemos testemunhos de todas as coisas. Depois disso, manter o testemunho é o teu desafio pessoal, de continuar buscando, se alimentando, para que esse testemunho não enfraqueça. É tua responsabilidade de evitar que as artimanhas do diabo enchem sua mente de dúvidas e façam que você saia do caminho. É tua responsabilidade manter-se ativo, firme no Evangelho de Jesus Cristo. E não estou falando de ativo na igreja, que às vezes a pessoa imagina que por ir na igreja está ativo no Evangelho. Não, irmãos. Estou falando de ficar ativo no Evangelho, de ter o Espírito Santo testificando no seu coração das coisas de Deus, sobre o Salvador. Colocando em cada fibra de seu ser um testemunho de que Deus vive. O Espírito Santo nos conduz até a vida eterna. Ele é um membro da Trindade. E quando nós estamos falando do Evangelho, hoje eu aqui compartilhando com vocês, estudei durante várias horas essa lição, me ajoelhei, busquei o Senhor, pedi que Ele abrisse meu coração, minha mente, para que possas falar as palavras que fossem preparar o teu coração, para que você estivesse com o coração receptivo para que o Espírito Santo te ensine. Aquelas perguntas da alma que só você sabe e que eu nem imagino. Mas o Espírito Santo, que é um membro da Trindade, ele sabe. E ele pode te confortar e pode te dizer as palavras que precisa. Lembra de João 14:27? Que o Salvador ensinou: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Salvador está ensinando sobre o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que testifica ao teu coração que Jesus Cristo vive. Muito bem. Então, quando ensinamos, devemos fazê-lo através do Espírito Santo, porque o professor, na verdade, o único professor é o Espírito Santo. Assisti uma aula da escola dominical no último domingo em minha aula. Era uma aula online. Um membro foi chamado para substituir o professor. Era um missionário retornado. Tivemos uma aula muito singela, em que verdades do Evangelho foram compartilhadas. E a todo tempo eu ficava ali me maravilhando como o Senhor, utilizando aquelas escrituras, tocava a cada membro de alguma forma. E é isso que o Espírito Santo faz, irmãos. Ele testifica no coração de cada um, de acordo com suas experiências, de acordo com suas necessidades, de acordo com aquilo que está disposto a receber. Continuando aqui dos versículos 16 até o 26, o Senhor fala de vários mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não mentirás. Olha que coisa horrível. Mentira. O mentiroso não vai para o reino celestial, irmãos. Quem ama a mentira vai para o telestial. Não devemos mentir. Devemos ser pessoas íntegras. Fala no 22, amarás a tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. Olha que maravilhoso. Vamos parafrasear isso falando para a esposa. Amarás o teu esposo de todo o teu coração, e a ele te apegarás, e a nenhum outro. Maravilhoso, não é? Interessante que o Senhor falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A única vez no Evangelho todo, nas Escrituras, que ele manda alguém amar de todo o coração é o seu cônjuge. Então, se nós temos uma criança ouvindo aqui, olha o que o Salvador falou para o papai. Papai, ama a mamãe de todo o coração. Olha o que ele falou para a mamãe.
Mamãe, amo o papai de todo o coração. Continua aqui, fala sobre não falarás mal de teu próximo. Olha que mandamento maravilhoso, irmãos. Não falar mal. Além de ser muito feio, de ser uma falta de educação tremenda, que horrível ficar falando mal das pessoas. No 29, o Senhor fala assim: se me amares, servir-me-ás e guardarás os meus mandamentos. Então, se eu e você realmente amamos nosso Pai Celestial e Jesus Cristo, então guardaremos seus mandamentos. E aqui tem vários mandamentos que estão sendo citados, alguns deles do Velho Testamento, né, também, quase todos praticamente. Então devemos continuar guardando os mandamentos. Por quê, irmãos? Porque amamos o Salvador Jesus Cristo, amamos nosso Pai Celestial. Lembro de uma passagem que está em Gênesis 39, em que a iníqua esposa de Potifar tentou seduzir o jovem José. E qual foi a resposta que ele deu? Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? José amava Deus. E porque ele amava Deus, ele não cometeria pecado. Percebe? Muito bem. Continuando aqui do 30 em diante, vai até ali o 39, mais ou menos. Ele está falando aqui sobre a lei da consagração. Como que funcionava, como que era naquela ocasião. Os membros estavam sendo ordenados pelo Senhor que saísse de Fayette, Nova York, e fosse para o Kirtland, Ohio. Lá tinha sido chamado um bispo, Edward Patrick, e os membros deveriam consagrar seus bens para o bispo da igreja, e ele receberia aquelas ofertas e veria quantos membros tinham na igreja e quanto era necessário para aquela família viver. E era responsável do bispo comprar terras, e então faziam os loteamentos, os assentamentos, e as pessoas viviam e continuavam seus trabalhos. A lei de consagração não foi abolida. Hoje em dia, nós consagramos nosso tempo, nossos talentos, nossos esforços para poder levar avante o reino. Pagamos os nossos dízimos, pagamos as ofertas de jejum. O jejum, os membros da igreja no mundo inteiro, uma vez por mês, normalmente no primeiro domingo, nos abstemos de 2 refeições, fazemos um jejum com um propósito, e o dinheiro das refeições doamos ao bispo, doamos à igreja, para que seja convertido e possa ajudar os pobres no mundo inteiro. E outras ofertas, como o fundo missionário e tudo mais. Claro que hoje em dia a lei de consagração não é exatamente como era naquele momento, mas se nós formos chamados, eu e vocês, para consagrarmos tudo, que possamos estar preparados. Muito bem. E essa era a lei da consagração, né? Versículo 35. E para comprar terras para benefício da igreja e para construir casas de adoração e edifícios e edificar a nova Jerusalém, que será depois revelada. Aqui até errei, mas vou ler de novo, tá? E para comprar terras para benefício da igreja e para construir casas de oração e edificar a nova Jerusalém, que será depois revelada. Então, a nova Jerusalém, que seria construída, no futuro nós vamos ver lá em Independência, lá se viveria a lei da consagração. Irmãos, não se preocupem, ainda não existe essa cidade. Continuando, o Senhor, no 40, ele dá umas advertências. Olha que advertência. E também que não haja orgulho em teu coração. Sejam simples todas as tuas vestes, e sua beleza, a beleza da obra de tuas próprias mãos. Naquela época, os membros da igreja eram incentivados a confeccionar suas próprias roupas.
Irmãos, não estamos dizendo que as pessoas não devem se vestir adequadamente, com elegância. Estamos dizendo para não ter extravagância, é isso que o Senhor está falando. E para que as pessoas não se enchessem de orgulhos, pensando que uma é melhor que a outra. Muito bem. O 42 é uma escritura, assim, um mandamento fantástico. Diz assim: não serás ocioso, porque o ocioso não comerá o pão, nem usará as vestes do trabalhador. E eu separei aqui uma citação do presidente Gordon B. Hinckley, que fala sobre o ócio, né, sobre o ocioso. Diz assim, abre aspas, não há substituto debaixo do céu para o trabalho produtivo. Ele é o processo pelo qual sonhos se tornam realidade. Ele é o processo por meio do qual visões Ele é o processo por meio do qual visões estáticas se tornam conquistas dinâmicas. A maioria de nós é naturalmente preguiçosa. Preferimos brincar em vez de trabalhar. Preferimos descansar em vez de trabalhar. Um pouco de brincadeira e descanso é bom, mas é o trabalho que faz a diferença na vida de um homem ou de uma mulher. É ao ampliar a mente e utilizar as habilidades de nossas mãos que nos elevamos acima da mediocridade. É o trabalho que provê o alimento que comemos, as roupas que vestimos, a casa em que vivemos. Não podemos negar a necessidade de trabalhar com mãos habilidosas e mentes instruídas, se quisermos progredir e prosperar individualmente e fazer com que nossa nação se erga perante o mundo. Quando foi pedido a Adão e Eva que deixassem o jardim do Éden, Deus disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que retornes à terra. Fechar aspas. Essa mensagem do presidente Gordon B. Hinckley está na Liahona de março de 1993. O título da mensagem é Eu Creio. Fico imaginando, irmãos, quão afortunados somos por darmos ouvidos às palavras do profeta, de um profeta vivo que conhece nossos dias. Claro que eu devo mencionar aqui que o profeta dos nossos dias é o presidente Russell M. Nelson. E, há alguns anos atrás, o presidente Hinckley faleceu, já em avançada idade. Mas ele deixou ensinamentos importantes. Olha o que ele fala. Abre aspas. É muito importante que todo rapaz e toda moça estudem o máximo que puderem. O Senhor disse de modo bem claro que seu povo deveria adquirir conhecimento de países e de reinos e das coisas do mundo pelos estudos, sim, pelo estudo e também pela fé. A educação é a chave que irá abrir as portas da oportunidade para você. Vale todo o sacrifício que fizerem. Vale a pena esforçarem-se para adquiri-la. Se educarem as mentes e as mãos, vocês serão capazes de fazer uma grande contribuição para a sociedade de que fazem parte. E poderão ser um bom exemplo e honrar a igreja a que pertencem. Meus queridos jovens, irmãos e irmãs, aproveitem todas as oportunidades educacionais a que tiverem acesso. Fim da citação. Essa mensagem do presidente Hinckley está na Liahona de junho de 1999. Não sei o título, tá bom? Mas interessante o senhor falando assim, ó. Procura
obter instrução, conhecimento. Ele também falou certa vez que a educação abre as portas da oportunidade. Olha que coisa maravilhosa. E é desejo do Senhor que seu povo seja autossuficiente e assim possa servir ao Senhor sem ser dependente do mundo. Vamos lá, faça tudo que está ao seu alcance para se qualificar, para ter melhores oportunidades de trabalho e assim poder sustentar melhor sua família. As irmãs, aproveitem as oportunidades educacionais que tiverem. Muito bem. Vamos continuar aqui. E continuando, o Senhor então ele vai dar várias orientações, né, para os santos. E eu vou citar aqui apenas o 54. Lembra que eu havia comentado no capítulo 41 que o ramo de Kirtland já estava com 100 pessoas. Muitos tinham vindo de uma sociedade religiosa chamada Os Discípulos e que eles tinham uma crença do estoque comum, então entravam na casa e o que era de um era de outro e isso estava gerando confusão. E o Senhor veio explicando todas essas coisas, como deveria ser a lei da consagração, não daquela forma. Isso implica também que todos nós que somos conversos não devemos trazer as tradições de nossas outras crenças para a igreja e querer implantar isso. Também não implica que vocês jovens e nós que buscamos orientação, buscamos fazer faculdade e tudo mais, mestrados, enfim, olhamos para aquele ensinamento e achamos que é a coisa mais maravilhosa e queremos aplicar aquilo na igreja e introduzir na igreja como doutrina. Não. O profeta está revelando aqui como deve ser. Por isso que é tão protegida, tão segura, né, essa linha da autoridade. Primeira presidência, quórum dos 12, autoridades gerais, presidente destaca e os bispos. Porque a revelação vem através desta linha, não vem fora. Nem eu, nem vocês, nem ninguém possui autoridade para desviar os santos. Os santos sempre serão guiados através do seu profeta, desta linha de autoridade. Tá bom? E então no 54 fala assim: não tomarás a vestimenta do teu irmão, pagarás pelo que receberes de teu irmão. Então ele está dizendo assim, não é para entrar na casa dos outros e chegar lá e pegar a roupa, vestir como se fosse sua, porque não é sua. É isso que o Senhor está falando aqui. Então não pegue dos outros. Muito bem. No 59 ele diz assim: tomarás as coisas que recebestes, que te foram dadas em minhas escrituras, como lei, para que sejam a lei que governará minha igreja. E o que assim fizer, será salvo, e o que não fizer, será condenado, caso continue. E o Senhor então vai instruindo. Ele continua, que tem mais instruções aqui. No 73, lembra que eu falei que de 1 a 73 tinha sido dado em 9 de quanto? Já me esqueci aqui, irmãos, espera aí. Em 9 de fevereiro, depois do 74 até o final foi dado em 23 de fevereiro. No começo, na primeira edição, eram 2 sessões separadas, e aqui depois foi unido numa única sessão. Mas o 73, quando foi publicado o livro dos mandamentos, o profeta Deus introduziu este mandamento. O bispo também receberá seu sustento ou uma justa remuneração por todos os seus serviços na igreja. Deixa eu só colocar o contexto histórico disso. Eduardo Patrício tinha sido chamado para servir como bispo. E ele então recebia todas as doações dos membros, redistribuía para os membros, devolvia tudo que era necessário para terem uma vida digna e alimentava os pobres. E ele também tinha a responsabilidade de comprar terras para que pudesse fazer a distribuição aos santos. Ele é responsável pela construção das capelas, dos edifícios e tudo mais. E ele se dedicava integralmente, quase que dia e noite, para poder cumprir seu chamado. E então o Senhor disse, é justo que ele receba para poder manter sua família. Hoje em dia,
nós temos milhares de bispos em torno do mundo. E como vocês sabem, o clero da igreja não é remunerado. Então o presidente destaca, as presidências destacam, os sumo-conselhos, os bispados, as presidências de quórums, as líderes das auxiliares, presidências de soldado de socorro, de moças, de primárias, todos servem voluntariamente, têm seu trabalho e após seu trabalho dedicam, consagram o seu tempo, seus talentos para servir na igreja. Tá bom? Muito bem. Aqui fala depois sobre vários pecados e como corrigi-los. E no 78, para encerrar. E também toda pessoa que pertencer a esta igreja de Cristo esforçar-se-á para guardar todos os mandamentos e convênios da igreja. Eu e vocês, irmãos, ao recebermos o batismo de água e de fogo, nós tomamos sobre nós o nome de Cristo, fizemos um convênio de servir de testemunhas diante de Deus, diante do mundo, para que pudéssemos ser seus instrumentos, para levar o Evangelho até as outras pessoas, para salvar e exaltar os filhos de Deus. E o Senhor espera que nós cumpramos nossos convênios, que possamos viver seus mandamentos, como estão no livro de Mórmon, na Bíblia, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, que possamos dar ouvidos às palavras dos profetas vivos de nossa época e nos conduzirmos em retidão nesta terra. Testifico-lhes, irmãos, que hoje nós temos profetas e apóstolos vivos. E se nós os recebermos como tal, receberemos a mesma bênção que a eles são reservadas, que são as bênçãos de vida eterna. Este é o galardão de um profeta. Sou muito feliz por poder compartilhar com vocês essa aula e deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, irmãs, tchau. Tenham um ótimo dia, uma boa tarde. Eu sei que muitas crianças estão assistindo junto com seus pais, então as crianças, eu deixo aqui um tchau, se cuide, se brinque bastante, obedeça os papais, o tchau do vovô Dé. Tchau, meus amigos.